o senhor Ministro de Estado da Saúde, o senhor Marcelo Queiroga, que virá acompanhado do senhor Reitor da Unifesp, Nelson Sass. Por gentileza. Podemos aplaudir, sim, por favor. Pedimos também, na sequência, a presença do senhor secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara. Por gentileza. Também convidamos o secretário de Estado da Saúde de São Paulo neste ato, representando o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Jean Gorinchian. Senhores, o programa de redução da mortalidade materna busca chamar a atenção para a grave realidade que acomete diversas gestantes no Brasil todo. É um importante indicador da qualidade de saúde ofertada para as pessoas e é seguramente fortemente influenciada pelas condições socioeconômicas e de infraestrutura ambiental. Grande parte dos óbitos ocorrem durante a gravidez ou por complicações durante o parto. E 90% das causas podem ser consideradas evitáveis com atenção à saúde precoce de qualidade. Nós vamos, nesse momento, proceder à apresentação dos dados técnicos e aí, neste ato, nós vamos convidar o senhor diretor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde, o senhor Antônio Braga Neto. Vamos recebê-lo. Bem-vindo, por favor. Excelentíssimo senhor Ministro da Saúde, doutor Marcelo Queiroga, excelentíssimo senhor doutor Rafael Câmara, secretário de Atenção Primária à Saúde, na figura de quem saúdo os demais representantes da mesa, uma saudação especial ao meu reitor, professor Nelson Sass, da Universidade Federal de São Paulo, e a doutora Socorro Brosa, aqui representando a Organização Pan-Americana de Saúde. Próximo, por favor. Sirvo-me dessa apresentação singela para trazer aos senhores as sumarizadas ações do Ministério da Saúde no enfrentamento da mortalidade materna. Próximo, por favor. É a mortalidade materna uma chaga social, senhor ministro, uma vez que destrói famílias e ceifa todo um futuro. O Brasil, de há muito, combate essa mazela, tanto que no ano 2000 foi signatário das chamadas metas do milênio, quando pactuou com a Organização Mundial da Saúde o seu compromisso de até 2015 reduzir em 75% a ocorrência de mortes maternas em nosso país. Próximo. Infelizmente, chegou o ano e a nossa meta, que era atingir 35 por 100 mil nascidos vivos de morte materna, não foi alcançada no ano de 2015, mostrando o quão capital é a necessidade de investirmos em ações para a redução da mortalidade materna. Porém, como agenda permanente, dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o nosso país repactua essa importante meta de continuar reduzindo para chegarmos em 2030 com a razão de morte materna de 30 para cada 100 mil nascidos vivos. Próximo. Fundamental, e esse é o grande mote desse encontro de hoje, que essas mortes maternas elas possam ser avaliadas, estudadas, e por isso esse Ministério da Saúde ele recria, instituindo a Câmara Técnica Assessora da Mortalidade Materna. Essa Câmara Técnica, formada por representantes do Ministério da Saúde, da sociedade civil organizada, da academia
irá avaliar, estudar as tendências, as causas, os intervenientes na mortalidade materna no nosso país. Uma comissão de fundamental importância, cuja portaria foi publicada no dia 17 de maio, mas republicada no Diário Oficial, edição extra do dia de hoje. É o objetivo dessa Câmara Técnica reduzir a mortalidade de gestantes por meio de ações que permitam identificar as suas causas e atuar na prevenção desses desfechos, atuando com áreas especializadas do Ministério e elaborando recomendações e diretrizes para a redução desses desfechos tanásicos. Próximo. Do que morrem as mulheres por ocasião da gestação parto puerpério? Morrem essencialmente por 3 grandes causas proximais: hipertensão, hemorragia e infecção. Próximo. Aqui mostrando para vocês, ao longo das últimas 2 décadas, como se comportou a mortalidade materna em nosso país. Veja que a hipertensão precisa ser atacada, porque é uma causa importante e perene de mortalidade materna. Dentre as causas de mortalidade materna de causa obstétrica indireta, gostaria de lhes chamar a atenção, por ocasião do período de 2009, 2010, como a infecção por H1N1 empeorou os nossos resultados sob o ponto de vista de mortalidade materna. Próximo. Infelizmente, no ano de 2020, o mundo se viu acometido pelo maior desafio médico-sanitário de sua história, com a sindemia de Covid-19. Tão logo percebeu-se que a gestação, que a princípio não era fator de risco, no mês de março de 2020, no mês de abril, apenas as gestantes com alto risco obstétrico teriam desfechos mais desfavoráveis, para no mês de maio de 2020 observar-se que qualquer gestante tinha risco maior de desfechos ominosos. O Ministério da Saúde do Brasil foi a campo para proteger as suas gestantes. Numa portaria publicada em agosto do ano passado, mais de 247 milhões de reais foi destinada para a atenção às gestantes e puérperas com Covid, objetivando identificação precoce. Todas as gestantes deveriam, por ocasião da sua internação nas maternidades, serem submetidas a um rastreio para a Covid-19. Qualificar as ações de atenção pré-natal, parto e nascimento, baseado em boas práticas, mostrando os melhores momentos de intervenção nas pacientes gestantes com Covid. E, finalmente, garantir para aquelas mulheres gestantes ou puérperas que vivem em condições de grande vulnerabilidade, condições de se abrigar num isolamento vertical que fosse protetor para ela e para os seus bebês. Em 2020, 4 bilhões de reais e mais foram investidos em ações para o enfrentamento da Covid no âmbito da atenção primária. 259 milhões em agosto de 2020 para fortalecer as ações do pré-natal. 955 mil gestantes e puérperas foram beneficiadas dessa portaria. Mais de 5 mil foram monitoradas e mantidas em isolamento social com recursos destinados dessa portaria. Para além disso, um grupo formado pelos mais importantes professores de obstetrícia desse país, de escolas renomadas por si só, e aqui capitaneada pela nossa Universidade Federal de São Paulo, senhor reitor, chefiada pela nossa professora Rosiane Matá, mas formado por estrelas do conhecimento científico, muitas das quais aqui presentes, formaram uma Câmara Técnica de Enfrentamento da Covid na gestação. Próximo. Dessa comissão, exarou-se o manual de recomendações para assistentes à gestante e puérpera frente à pandemia de Covid, o mais completo documento brasileiro, trazendo de forma atualizada, permanente, as recomendações para o enfrentamento dessa pandemia. É cerne desse documento estabelecer o conhecimento sobre a doença e suas formas de transmissão, mostrar o diagnóstico precoce,
também reconhecimento clínico de gravidade. Uma gestante se comporta diferente, senhor secretário estadual de saúde, do que um adulto. E ela precisa receber um olhar diferenciado das nossas maternidades para reconhecer a gravidade e ser imediatamente levada para um nível apropriado de assistência. E pensar sobre a morbidade e a mortalidade materna e perinatal decorrente do Covid. Aproveitando uma cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde, doutora Socorro, fizemos 14 videoaulas para tornar esse manual de fácil acesso nos diferentes rincões desse país de tamanho continental como é o Brasil, através de 14 vídeos explicando detalhadamente cada um desses passos. Como pronar a paciente, senhor ministro. É difícil pronar uma gestante com ventre protuso. Precisa de técnica, precisa de método, e com isso nós fizemos na apresentação das videoaulas. Recomendações da nossa equipe técnica. Orientar a importância da vacinação na gravidez e no puerpério. Divulgar a evolução mais grave da doença em gestantes frente às novas variantes do vírus. Recomendamos a utilização do manual para assistência a gestantes e puérperas, hoje disponível no portal do Ministério, no nosso YouTube. Incentivar o isolamento vertical dessas gestantes. Realizar vigilância estreita dos casos leves, fluxo adequado na gestão bipartite da maternidade, seu secretário, para os leitos de UTI. E que esse fluxo seja rápido, porque essas gestantes pioram rápido. Promover treinamento das equipes das maternidades. Otimizar o transporte das pacientes durante as transferências. A doutora Rossana, nossa presidente da SOGEF, fala: não pode faltar oxigênio na ambulância, porque nós precisamos garantir isso para gestantes. Seguir as recomendações do manual em relação às testagens, testagem universal por ocasião da internação na maternidade. E realizar estudos para melhor entender a ação das novas variantes em relação às gestantes. Seguindo a linha de cuidado que marca a preocupação do Ministério da Saúde do Brasil com a saúde das mulheres, elaboramos um TED em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, senhor reitor Nelson Sass, para a redução da mortalidade materna em tempo de pandemia por Covid, um valor de R$840 mil. Além de termos feito o TED com o comando da Marinha no 9º Distrito Naval, onde adquirimos um navio que é utilizado para assistência às mulheres ribeirinhas, das áreas pantanosas, das áreas mais alagadas, aquelas mulheres das águas que precisam de atenção. Elaboramos documentos técnicos para fortalecer a linha do cuidado. Estamos atualizando o manual de gestação de alto risco, ficará a cargo do nosso professor Eduardo Souza, aqui presente, assim como o caderno de atenção primária de assistência pré-natal. E um repasse para exames extra do pré-natal de mais de R$6 milhões. Esse TED com a Unifesp tem sido realizado encontros diários, manhã e tarde, com todos os estados da federação, onde nós discutimos quase que real time casos de gestantes ou puérperas graves internados em nossas maternidades ou nossas UTIs, garantindo apoio à condução desses casos clínicos de gravidade junto com a capilaridade que a nossa rede SUS tem. Mais de 4 mil profissionais já participaram dessas reuniões diárias. Em novembro, a nova portaria desse Ministério da Saúde propiciou mais de R$324 milhões para a estruturação de 593 maternidades. Não adianta a gente falar assim, é importante melhorar o cuidado das gestantes, se as nossas maternidades não têm cama de parto, não tem equipe para soro, não tem bomba infusora. E isso tudo foi remodelado para mais de 590 maternidades da nossa rede SUS. O total já repassar de R$264 milhões. Sem dúvida nenhuma, nota técnica do DAPS, SAPS, Ministério da Saúde, a primeira do ano de 2021, falava da importância da vacinação contra o Covid-19 para gestantes, puérperas e lactantes. E nesse momento a vacinação para essa população acontece pela prioridade do Programa Nacional de Imunização, nesse momento, para gestantes que têm alto risco obstétrico. Oxalá o mais breve possível consigamos, garantir a segurança, oferecer essas vacinas também para as gestantes com risco habitual, porque nós sabemos
que mais da metade das gestantes que morreram de Covid não tinham fator de risco. E é importante que nós consigamos proteger todas as nossas mães dos brasileirinhos e das brasileirinhas. Fizemos apoio institucional para os gestores da atenção primária e publicamos notas técnicas e protocolos para esses cuidados. Fundamental, gestante tem que manter as suas consultas de pré-natal. Uma mensagem eventualmente equivocada do Fique em Casa pode ter passado para as nossas gestantes brasileiras a sensação de que não era seguro manter a atenção pré-natal. E vejam vocês, no ano de 2020, houve uma queda do atendimento de consultas pré-natal na atenção primária. Vale dizer, em nenhum momento as clínicas de família ou as unidades de atenção básica ficaram fechadas por causa da pandemia de Covid. E nós devemos reassegurar às nossas gestantes a imperiosa necessidade de ter acompanhamento pré-natal, fazer os seus exames e monitorar a sua saúde. Ao mesmo tempo que incentivamos o aleitamento materno, porque é seguro amamentar em tempos de pandemia, e reforçamos, junto a estados e municípios, a habilitação de leitos da rede cegonha. Ainda instituímos as câmaras técnicas para além da prevenção de mortalidade materna, as que estão sendo publicadas: câncer de colo de útero, câncer de mama e saúde de adolescentes e dos jovens. Fizemos um TED com o Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, de mais de 20 milhões de reais, para qualificar as ações que visam a redução de mortalidade materna, como também para incentivar a qualificação dos comitês municipal e estadual de mortalidade materna, fortalecendo a percepção dos gestores de como isso é importante, garantindo que melhores informações possam ser obtidas. 80 milhões foi utilizado para a construção de maternidades, ambiências e centros de parto, casas de apoio à gestante, bebê e puérpera. O Ministério da Saúde do Brasil hoje é responsável pelo pagamento de toda a contracepção oferecida no Brasil, porque nós sabemos que mulheres com risco reprodutivo deveriam evitar a gravidez como uma estratégia de redução de mortalidade materna. E hoje todos os métodos contraceptivos ofertados nos estados e nos municípios são pagos e oferecidos pelo Ministério da Saúde do Brasil. Caderneta de gestante que estamos entregando, a parceria com a Maternidade Escola Assis Chateaubriand, com uma estrutura de simulação realística para treinamento de equipes para o enfrentamento das hemorragias, das causas hipertensivas. Uma parceria que estamos fazendo via OPAS com a Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão na Gravidez, para, análogo à estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia, também lançarmos no Brasil a estratégia Zero Morte Materna por Hipertensão. Garantimos o tratamento de mulheres com trombofilia por meio da dispensação da enoxaparina e a implementação do PCDT das trombofilias. E, acima de tudo, tornamos o portal de boas práticas da atenção à saúde das mulheres, crianças e adolescentes do Instituto Fernandes Figueira um grande aliado e passamos a utilizar dele para difundir as boas informações da saúde. Aqui mostrando a presença da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do nosso Ministério da Saúde, em várias visitas no Norte, Nordeste, Sudeste, mas aqui mostramos apenas a grande dificuldade que foi vivida em Manaus, onde o nosso secretário Rafael Câmara teve um papel singular. Criamos uma Câmara Técnica que se reúne semanalmente e milhões de reais já foram repassados para fortalecer a atenção primária e louvamos que o senhor em breve possa estar conosco em Manaus, senhor ministro, para lançar a nossa força de atenção pré-natal na cidade de Manaus, como retorno àquela população que tanto sofreu o agravo de Covid. Aqui, terminando, mostrar que com as ações de 2020, houve uma redução importante da mortalidade materna ano passado. Mais do que na população em geral. Porém, no ano de 2021, a mortalidade materna por Covid mostrou-se ainda mais agressiva, por certo fluxo de uma nova variante circulante no nosso país. Isso mostra que hoje é um dia para refletirmos que as nossas ações têm que ser perenes e intensificadas
para evitar que mais mulheres morram em nosso país. Os números recomendam esse cuidado e eu tenho certeza que esse Ministério da Saúde, na gestão do nosso ministro Queiroga, não vai poupar apoio técnico, recursos e a capilaridade do SUS para conseguir reduzir essa grande chaga social que é a mortalidade materna. Para isso, nós contamos com essa potência chamada Rede Cegonha, que consegue em todos os lugares do nosso país ter uma maternidade, ter uma rede de atenção primária que recebe as nossas pacientes para o pré-natal. Isso, senhor ministro, para que mãe e bebê possam ficar bem e essa família seja formada e, acima de tudo, para garantir a dignidade e a cidadania desses nossos novos brasileirinhos e brasileirinhas. Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, compromisso do Ministério da Saúde do Brasil, Pátria Amada Brasil. Cumprimentamos e agradecemos por sua apresentação, o senhor diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, o senhor Antônio Braga Neto. Muito obrigado por sua apresentação. Nós vamos dar prosseguimento. Convidamos então nesse ato a senhora professora titular do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Rosiane Matar. Por favor, explanando para nós o tema Covid gravidez. Bem-vindo, vamos aplaudi-la, por gentileza. Brasil, Dr. Marcelo Queiroga, em nome de quem cumprimento os participantes, autoridades na mesa, excelentíssima senhora Socorro Gross, representante da OPAS no Brasil, em nome de quem represento todas as autoridades presentes nesta plateia. Realmente, como o professor Braga disse, a morte materna representa não só a morte de um ser humano, mas representa a desconstrução de uma família com repercussões funestas para todos que compõem aquela família e aquela sociedade. Todos temos a obrigação de tentar evitá-la, principalmente porque a maioria das mortes maternas são evitáveis. Tínhamos uma razão de morte materna no Brasil de cerca de 50 por 100 mil nascidos vivos, mas aí veio a Covid e nós vimos os números de óbitos aumentarem muito. Não só, e hoje a gente tem computado cerca de 1.483 mortes por Covid nos anos de 2020 e 2021. Não só pela alta letalidade dessa doença, que hoje em gestantes em puérperas varia de 11% até 22%, mas também porque, em tempos de pandemia, as pacientes grávidas e puérperas com outras patologias tinham dificuldades no acesso aos serviços de saúde. Como professora do Departamento de Obstetrícia da minha querida Escola Paulista de Medicina, Unifesp, eu entendo que é uma obrigação da universidade estar centrada em 4 pilares: o de ensino, de assistência, de gestão e no saber que ela tem adquirido a partir das suas pesquisas e da literatura. E esse saber não pode ficar enclausurado em suas paredes. É obrigação da universidade derrubar essas paredes e servir à sociedade, servir à comunidade que está ao redor dela, né? Esse é o principal papel da universidade pública, servir aos brasileiros. Poder devolver a eles aquela oportunidade que nós tivemos de estudar em universidades públicas. Por essa razão, nós nos sentimos tão honrados e felizes com o convite feito pelo secretário, professor Rafael Braga, e pelo diretor do DAPS, professor Antônio Braga, para coordenar, em 10 de julho de 2020, esse grupo de trabalho que protocolou a assistência a gestantes e puérperas para evitar a morte materna em época de pandemia. Tendo em vista essa meta, é que vários docentes de várias universidades, coordenados pelo senhor Rafael, Antônio Braga e por mim, e representando as universidades aqui presentes, constituímos esse grupo de trabalho que, então, fez esse protocolo de ações aqui estabelecido no Manual de Assistência do Ministério da Saúde.
Mas o protocolo ele não pode ficar restrito ao manual, ele tem que ser conhecido para que possa haver capacitação de enfermeiras, médicos, médicos de saúde, pessoas que trabalham nos diversos locais do país. E por isso a OPAS e o Ministério da Saúde nos deram a oportunidade de gravar as videoaulas. Se me permitem, só um pouquinho. Obrigada. Só um minuto. E com isso nós conseguimos gravar as videoaulas e fazer as sessões tirar dúvidas, como o professor Braga relatou. Nessas sessões tirar dúvidas, 2 docentes que compunham um grupo de trabalho discutiam casos de diversas cidades e diversos locais do país. Isso foi um modelo que já estava acontecendo no estado de São Paulo e que nós replicamos para o mundo, para o Brasil inteiro, né? E essa é uma imagem de como fica. A gente aproveitou a oportunidade que a pandemia nos trouxe de fazer essas atividades online. E com isso nós conseguimos entender a dificuldade, a realidade de alguns locais que têm uma distância maior, uma dificuldade maior na assistência. E a gente acha que quando acabar a pandemia, né, vai sobrar ou vai continuar acontecendo a morte materna por hemorragia, por hipertensão, por diabetes, por diversas doenças. E por isso nós podemos ter como ideia pegar este modelo e talvez, né, esses grupos de trabalho, que aqui todos e vários estão realmente presentes, que foram pessoas extremamente comprometidas, não só com o Ministério da Saúde, mas com as suas universidades, a trabalhar reduzindo a morte materna por outras doenças daqui para frente. Acabou a pandemia, mas continuamos a ter que enfrentar a morte materna, e eu vou dizer a vocês que esse grupo está muito comprometido com essa diminuição e que a Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, está muito comprometida com esse objetivo e esperamos contar com o Ministério da Saúde para a gente continuar fazendo esse trabalho e conseguir ajudar as mulheres e as famílias brasileiras. Acho que era isso. Senhores, nós cumprimentamos por sua apresentação. A senhora é professora titular do Departamento de Obstetrícia, Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Rosiane Matar. Muito obrigado por estar conosco. Nesse ato, então, nós vamos abrir aos pronunciamentos de nossa mesa de honra. Portanto, inicialmente, eu passo a palavra ao secretário de Estado da Saúde, o senhor Jean Gorinchain. Por gentileza. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos da mesa, em especial o meu colega e amigo fraterno Marcelo Queiroga e também o reitor dessa universidade, amigo de longa data, que tanto trabalha em prol da saúde humana. É importante que nesse momento em que nós enfrentamos uma situação pandêmica que traz seus impactos não só na saúde, mas também na economia, nós já víamos a nossa dificuldade em fazer com que as nossas gestantes fizessem e seguissem o pré-natal. Hoje, essa nossa dificuldade aumentou ainda mais. E por quê? Porque essas mulheres, muitas das vezes, sequer saem das suas casas e, com isso, promovem os agravos de suas doenças e negligenciam a sua assistência. Por outro lado, outras, e que isso corresponde a uma grande parte dessas gestantes, por toda a dificuldade, até mesmo econômica, de deslocamento, acabam não o fazendo. Portanto, hoje, temos as doenças que, aliada à doença social, impacta na mortalidade dessas pessoas que acabam não sendo assistidas
e não porque nós não tenhamos serviços acolhedores, mas, por outro lado, elas não se deslocam e têm as dificuldades de estarem lá. Vimos agora, no estado de São Paulo, uma campanha que teve como objetivo a vacinação de influenza para gestantes que estariam protegendo tanto a si quanto ao seu concepto nos primeiros meses de vida, e nós tivemos 41% de adesão de um grupo que tem uma vulnerabilidade muito alta de evoluir de forma grave e fatal. E temos ainda a própria Covid, que infelizmente, com esta variante, trouxe uma resposta muito diferente daquilo que víamos em 2020. Essas mulheres fazem o que nós chamamos de viremia maior, ou seja, maior quantidade de vírus circulante, fazem quadros pulmonares mais graves e, o pior, fazem as coagulações, as coagulopatias dentro dos seus pulmões, que tanto promove um agravo na sua condição clínica, levando à morte ou perda do seu concepto ainda nos seus primeiros dias. Dessa maneira, ter a lembrança de um Dia Nacional dessa redução de mortalidade materna, com um trabalho magnífico feito pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, traz realmente a importância de nós guiarmos as estratégias para todo o país e lembrarmos do quanto é importante cuidar. E cuidar da mulher grávida, cuidar da puérpera, cuidar dessa lactente é fundamental para impedirmos novas mortes. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro, secretário Jean, ao magnífico reitor da Unifesp, universidade essa que eu tenho um prazer enorme de voltar. A última vez que eu estive aqui foi na defesa do meu doutorado, em 2009, e nunca mais voltei, né? Então é um prazer enorme eu retornar 12 anos depois, agora como secretário nacional de atenção primária. Meu doutorado foi em ginecologia, eu sou do Rio de Janeiro, mas vim fazer aqui exatamente porque não tenho um doutorado de ginecologia no Rio de Janeiro. Eu fazia questão de fazer na minha área e escolhi o local, né, que era o melhor, que é o melhor do Brasil em relação ao doutorado em ginecologia. Bom, dito isso, eu não vou me repetir, o nosso diretor, o Antônio Braga, obstetra também, mestre, doutor, 4 pós-doutorados, que também está a Lana, minha coordenadora do ciclo de vida, também obstetra, com mestrado, fez mestrado comigo. E tudo isso eu estou dizendo para mostrar o quanto que o governo, o Ministério da Saúde, o governo Bolsonaro, tem pessoas qualificadas no cuidado da atenção primária. A gente, por vezes, ouve tanta inverdade, né, dizendo que o governo não tem, né, não tem médico, não tem técnicos. Aqui está a doutora Rosiane, que foi a responsável pelo nosso manual. Inclusive, ela pode atestar a total liberdade que os especialistas tiveram de fazer todo esse manual. Em nenhum momento houve qualquer tipo de interferência, né? Então, mostra o quão qualificado é o nosso trabalho. Eu acho que hoje a gente tem, primeiro, o doutor Braga, ele mostrou, é uma prestação de contas. Eu estou quase há um ano coordenando a atenção primária do Brasil inteiro. Então, a gente aqui mostrou tudo, um pouco do que a gente fez, o que a gente considera mais relevante. E o lançamento de hoje seria exatamente essa criação da Câmara Técnica Assessora de Mortalidade Materna. Foi dia 28, o dia de redução da mortalidade materna. E não tinha, né? Não tinha no Ministério da Saúde. E o porquê que isso é tão importante? A gente só consegue fazer políticas de qualidade para a redução da mortalidade materna se a gente souber por que houve a morte materna. O que a gente sabe é que grande parte, quase 100%, não 100%, mas quase 100% das mortes maternas são evitáveis. E a gente tem que investigar cada uma delas. E investigar com qualidade. O que a gente nota, e eu já participei de algumas reuniões, Brasil afora, de câmaras técnicas, é que muitas vezes essa investigação, e aí eu não estou de forma nenhuma generalizando, tá? É importante ficar claro, elas não são feitas
com afinco que isso deve acontecer. E aí, com a coordenação nacional, a gente espera resolver esse problema. Aquelas que já funcionam bem, ótimo, vamos aprimorar. E aquelas que não funcionam bem, o papel do gestor federal é exatamente de fomentar, de qualificar e de ajudar os gestores municipais e estaduais a fazerem o seu papel da melhor forma possível. Nós já temos mostrado resultados, como o Dr. Braga mostrou na nossa primeira portaria. É importante dizer que nós já liberamos mais de R$1 bilhão, além do orçamento ordinário, para a questão da mortalidade materna na nossa gestão. E na nossa primeira portaria, toda portaria da atenção primária do Ministério da Saúde, elas são monitoradas quanto aos resultados. É uma obsessão minha. Então, na nossa primeira portaria, que nós já tivemos tempo, na época, houve essa redução que o Dr. Braga mostrou. Na nossa segunda portaria, que foi recente, nós estamos aguardando os resultados. Já corrigimos alguns problemas que houve na primeira, exatamente para a gente já resolver nessa segunda. Ao mesmo tempo, equipamos todas as maternidades públicas do Brasil com essa portaria que foi mostrada, R$324 milhões. Então, isso também é importante, né? Muitas maternidades, elas não são devidamente equipadas. Nessa portaria recente que lançamos de quase R$1 bilhão, além dessas três, também havia ali um valor específico para gestantes atendidas pelo SUS. Então, são diversas ações que a gente tem feito, faremos muito mais. Isso é uma prioridade total do Ministério da Saúde, do ministro Marcelo Queiroga, que está aqui, do presidente Bolsonaro, da atenção primária e de toda a minha equipe em reduzir. A Covid, ela realmente teve um efeito muito grande na mortalidade materna. Essa variante, a segunda, né, da segunda onda, ela agiu de uma forma muito mais forte, inclusive baixando a idade gestacional. Antes estava muito ligado ao final da gravidez e no puerpério. Eu estava em Manaus, fiquei quase um mês em Manaus de forma ininterrupta, e lá eu já percebi como obstetra que havia uma ação maior na mortalidade materna, inclusive com a diminuição da idade gestacional e de uma forma muito mais forte. Ali eu já dei o comando para toda a minha equipe para preparar políticas específicas para essa variante. Daí nós lançamos, há cerca de um pouco mais de um mês, essa portaria de R$250 milhões. E a gente espera que isso mostre resultado. O que a gente, para finalizar, para não me alongar, a morte materna, tirando a questão, a gente tem que se preocupar na questão conjuntural e estrutural. No momento a gente tem um grande problema do Covid, estamos agindo muito forte. Mas também nós temos que fazer políticas para o extra-Covid. E o que a gente sabe é que as mulheres basicamente morrem por hemorragia, por hipertensão e por infecção. Sair dessas três causas é procurar problemas que realmente não são as causas de mortalidade materna. E nós já temos resultados hoje que já mostram a diminuição tanto da hemorragia, e aí vem o nosso programa de 0 morte por hemorragia materna, que já está em curso, e também por diminuição de mortalidade por hipertensão. E nós vamos lançar esse mês, se eu não me engano, doutor Braga me corrija, mas brevemente o 0 morte materna por hipertensão. É esse mês? Não sei. Esse mês, né? Então, ao mesmo tempo também, por último, foi mostrado aqui a questão do norte. Lá o Covid, né, provocou uma mortalidade materna maior. Nós vamos lançar já esse mês, especificamente, uma política para a redução da mortalidade materna no norte, que a gente sabe que lá no norte tem questões muito específicas, principalmente de acesso, que provocam uma mortalidade materna mais difícil de ser resolvida. Então, esse mês iremos a Manaus para lançar esta política. Então, a gente está trabalhando muito, muito, muito forte, com todo o apoio do nosso ministro Queiroga aqui, para reduzir, para diminuir. A gente sabe que mortalidade materna zero é impossível. A menor mortalidade do mundo é a do Japão, que são 3 mortes a cada 100 mil nascidos vivos, mas a do Brasil de cerca de 60, a gente tem, é obrigação nossa de reduzir. A gente não pode dormir tranquilo com esse nível de mortalidade materna. A gente está aqui trabalhando diuturnamente para essa redução. Então, eu agradeço muito, agradeço todos os técnicos, a minha equipe que está aqui, os professores, todos esses que fazem parte do nosso material técnico. Espero contar cada vez mais com vocês. Está com a gente quem é o melhor, independente de qualquer tipo de cor ideológica. Muitíssimo obrigado.
Agradecemos também. Boa tarde a todas e todos. Esse é um momento de muito privilégio, né, para a nossa instituição, né, a Universidade Federal de São Paulo, no sentido de ter essa honra de receber nosso ministro da Saúde, todas as autoridades presentes, e gostaria aqui, inicialmente, de cumprimentar a mesa, né, no nome do chamado Dr. Marcelo Queiroga, né, ministro do Estado da Saúde, né, em nome dele todos os que estão compondo essa mesa. Mas eu também gostaria de citar, né, algumas autoridades que eu entendo que são muito importantes e que representam realmente, né, uma rede de cooperação nessa direção do que nós estamos celebrando hoje, né? Eu não sei se celebrando ou sensibilizando, né? Dia 28, Dia, né, Nacional de Redução de Mortalidade Materna, a rigor, é uma sensibilização, mas uma celebração de ações efetivas, né, nessa direção. Então, queria aqui cumprimentar e manifestar a honra, né, representando o Parlamento Brasileiro, das deputadas, a deputada Carla Zambelli, a deputada Mariana Carvalho. Gostaria de também agradecer a presença da doutora Socorro Gross, representante da Organização Pan-Americana de Saúde. Aqui também gostaria de, integrante da mesa, importante ressaltar, né, o papel importante e preponderante do Dr. Jean Goritchen, que é o nosso secretário estadual da Saúde. Queria também saudar aqui a presença do Dr. Mauro Luiz de Brito Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, da senhora Betânia, doutora Betânia Maria dos Santos, presidente do Conselho Federal de Enfermagem. Queria também saudar aqui a professora doutora Rossana Puccinelli Vieira Francisco, que é presidente da nossa Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, e da mesma maneira o professor doutor César Eduardo Fernandes, que é presidente da Associação Médica Brasileira e diretor científico da nossa Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Queria também estender os cumprimentos à direção da Escola Paulista de Enfermagem, professor Alexandre Paceto Balsanelli, professor Dr. Manuel Girão, em nome desses diretores, saudar todos os diretores das escolas de medicina e de enfermagem, que tem esse corpo de cooperação, né, desse grupo, né, que trabalhando ativamente em relação à redução da Covid. E queria também, acho que não poderia deixar de mencionar, eu estou diante de dois especialistas, um cardiologista e um infectologista, e eu sou ginecologista e obstetra. Então, eu gostaria de dizer que esse é um momento de um privilégio enorme, né? Não só pela minha posição nesse momento, estando como reitor da Unifesp, mas também de poder contar, né, como componente, né, o meu departamento de origem, né, o departamento de obstetrícia, e saudar todo o corpo docente, né, professora Rosiane, professora titular, e estender o cumprimento a todos os docentes de todos os departamentos e disciplinas de ginecologia e obstetrícia que atuam em cooperação. E acho que essa é a primeira palavra que eu gostaria de mencionar, cooperação, né? Então, mais do que nunca, né, eu também queria dizer que eu fiz o meu doutorado em 1995, um pouquinho antes, e o tema do meu doutorado em 1995 era uma análise da mortalidade materna decorrente de hipertensão arterial na gravidez, né? O meu orientador foi o saudoso professor Camano e a minha co-orientadora, minha querida professora Rosiane Mata, né? Então, eu acho que isso é muito emblemático, pessoalmente, né, de eu estar, como disse, num privilégio, né, num momento tão importante como esse. E é importante ressaltar que esse é um elemento de celebração no sentido de que, ao longo dos anos, se observava uma redução muito tímida, ainda que a gente tenha avançado, mas uma redução muito tímida, né, digamos, desses indicadores. E ainda que qualquer vida é absolutamente essencial, mas a mortalidade materna realmente, como já foi dito aqui, é um evento absolutamente catastrófico, né, com um impacto realmente absurdo do ponto de vista da desconstrução e de um impacto social realmente muito profundo, né? Então, além de uma dramaticidade enorme, né, existe a necessidade de uma construção permanente de uma rede de proteção. E acho que aqui é um exemplo, né, de quanto que é necessária esse tecer constante. Essa rede precisa ser, a cada dia, um ponto aqui, um ponto lá, até que a gente consiga realmente encontrar indicadores, né,
dignos, né, da qualificação da vida que nós entendemos para todas as brasileiras, no caso, né, e para os brasileiros também, evidentemente. Essa é uma luta que todas as universidades, esse outro aspecto que eu gostaria também de ressaltar, o papel fundamental e importante do conhecimento, da celebração do conhecimento, da ciência, das evidências, desse estudo constante. E me lembro também que sempre se ressaltava em algum momento, né, qual era, isso pensando, né, quando se constrói os relatórios de pós-graduação, qual é o impacto social desses programas de pós-graduação. E eu acho que é um exemplo vivo disso aqui, né? Nós temos um exemplo vivo não só nessa questão, mas o impacto social que as ações que as universidades, e em especial as universidades públicas, promovem em relação a um impacto extremamente positivo e entendo que harmonioso para a sociedade brasileira. Então, também é um momento de celebração de que esse conhecimento, e ressaltado aqui, né, da liberdade, né, de opção das melhores evidências disponíveis desse manual e nos outros manuais, se colocando a serviço da sociedade. Então, reputo isso como também uma celebração dessa, vamos chamar de parceria com todas essas universidades absolutamente protagonistas, que o aspecto muito importante que também me traz um enorme privilégio é que esse evento que foi anunciado que em breve, em cerca de um mês, e queria aqui também manifestar o meu respeito profundo pelo professor Antônio Braga Neto, que é nosso colega também de muito tempo dentro da militância, né, da ginecologia e obstetrícia, e como diretor, né, do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, tem sido uma mola propulsora, indutora de ações com essa qualificação. E eu, como ainda, né, pretendo continuar trabalhando, a minha área de atuação é para a eclâmpsia, eu teria um imenso prazer e integro com muita honra essa rede brasileira de estudos de hipertensão e pretendo, em algum momento do meu trabalho, poder me dedicar às ações que estão sendo organizadas nessa direção e terei um enorme privilégio e honra de poder atuar nessa direção e reconhecendo nesse projeto, doutora Socorro, o papel importante que a OPAS também terá nessa direção. E, por último, eu gostaria também de dizer que esse é um momento também de celebração do nosso Sistema Único de Saúde. Eu diria que nunca antes, né, nós tivemos, assim, sempre o protagonismo do SUS, ele sempre foi essencial, temos mais de 30 anos do Sistema Único de Saúde. E nós estamos identificando, diante de situações como a que estamos vivendo, o quanto que ele está sendo solicitado e o quanto que ele está conseguindo dar respostas absolutamente incríveis. O nosso sistema tem dado sustentação e sem ele a tragédia, que não é pequena, senhor ministro, certamente seria muito mais complicada, digamos assim. Entendo também que nesse momento de crise, pensando agora no SUS, também é um momento de se entender aquilo que foi colocado, daquilo que está sendo represado, né, do ponto de vista de outros problemas, é uma oportunidade realmente muito, muito preciosa para que toda a qualificação do sistema possa realmente avançar, né, de forma sistemática e, no caso em especial, né, da redução da mortalidade materna, que todas essas ações podem efetivamente construir a cada dia uma rede de proteção cada vez mais firme, cada vez mais poderosa e cada vez mais perene, para que em breve a gente possa atingir os indicadores do Japão. É essa a expectativa e é isso que eu gostaria de dizer e, mais uma vez, ressaltar, então, a importância, o protagonismo das universidades públicas e, mais uma vez, reiterando o agradecimento, a gratidão pela ação efetiva, no caso aqui da Unifesp, mas, evidentemente, também o aspecto de cooperação que as outras universidades trazem com muita robustez. Muito obrigado pela oportunidade, ministro. Muito obrigado a todos. Nossos cumprimentos. Entrega do certificado à doutora Rosiane Matar, aonde neste ato nós vamos acompanhar o formalizar desse gesto. Vamos aplaudi-los, por gentileza. Muito bem, e aí, dito isto, nós então passamos a palavra ao senhor ministro de Estado. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de saudar o magnífico reitor da Unifesp, professor Nelson Sais, também
professor de ginecologia e obstetrícia, o meu colega e amigo secretário de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorestein. Cumprimento a doutora Socorro Gross, representante da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, o secretário Rafael Medeiros, da Secretaria de Atenção Primária em Saúde, do Ministério da Saúde, o doutor Antônio Braga Neto, diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, o presidente do COSEMES, Geraldo Refle Sobrinho. Cumprimento as deputadas Carla Zambelli, Mariana Carvalho, a deputada Janaína Pascoal, deputado estadual Castelo Branco, o vereador Alberto Barreto. Minha saudação especial ao doutor César Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira e ex-presidente da FEBRASGO e atual diretor científico dessa Federação de Ginecologia e Obstetrícia, doutor Celso Amodeu, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, enfim, todos os senhores que hoje prestigiam essa importante solenidade em que registramos o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna e o compromisso do governo federal de trabalhar fortemente para que essa política pública ela chegue a todas as mães do Brasil. O governo federal, desde o primeiro momento, priorizou a atenção primária. Tanto é assim que dividiu a Secretaria de Atenção à Saúde, a antiga SAIS, em duas secretarias, a Secretaria de Atenção Primária e a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Isso mostra de maneira inequívoca um compromisso com a mudança do nosso modelo de saúde no Brasil, que é implementado através do nosso Sistema Único de Saúde. E o Ministério da Saúde, através do seu ministro, confia essa importante pasta a um ginecologista e obstetra. E assim sendo, faz porque tem em mente que o compromisso do Estado brasileiro é com a dignidade da pessoa humana. E tendo esse compromisso com a dignidade da pessoa humana, minha querida deputada Janaína Pascoal, ilustre professora de Direito, tem um compromisso com a vida. E ter o compromisso de cuidar das mães é ter um cuidado redobrado com a vida. Então é por isso que nós estamos hoje aqui reunidos, para mostrar os protocolos assistenciais que o Ministério da Saúde elaborou, apoiado por um grupo de especialistas altamente qualificados e que serão muito úteis, porque lá na ponta será implementado por cada um dos médicos ou das obstetrizes que estão nas nossas maternidades assistindo as nossas mães. O governo federal, como foi aqui destacado, já investiu mais de R$ 1 bilhão em 2020 e em 2021 com cuidado às nossas gestantes. Isso é um dever, é um direito das gestantes e um dever do Estado brasileiro. Portanto, o governo federal não faz nenhum favor. Ele cumpre aquilo que tem que fazer, que é levar políticas públicas que sejam capazes de mudar esse contexto social e que se reflete em melhora da condição de vida do povo brasileiro. Desde o dia 13 de março, enfrentamos a pandemia da Covid-19, uma emergência sanitária de importância internacional. Milhares e milhares de pessoas já perderam suas vidas em todo o mundo, trazendo uma infelicidade para todos nós. E no Brasil, o cenário não é diferente. Não é diferente e nós temos que cada vez mais nos empenhar para termos resultados melhores. Hoje nós temos a esperança traduzidas no progresso da ciência que nos trouxe vacinas eficientes, efetivas e que são capazes de pôr fim à pandemia da Covid-19. É o nosso dever
daqueles que cuidam da saúde pública, aqui representados por mim e pelo Jean, implementar essas políticas e dar as respostas que a sociedade quer de nós, os gestores públicos. Esse ano, especialmente, o Ministério da Saúde tem trabalhado bastante para que o nosso Programa Nacional de Imunização, ele cumpra com a sua tradição, que é ser, professor Nelson, um orgulho de todos os brasileiros e do mundo, pois através das 38 mil salas de vacinação, nós temos capacidade de vacinar até 2.400.000 brasileiros todos os dias. E vamos fazer isso. Vamos fazer isso porque já temos mais de 600 milhões de doses contratadas. Nós dispomos de instituições públicas, como a Fundação Oswaldo Cruz e como o Instituto Butantan, que já produzem vacinas em território nacional, nos colocando em um clube de países muito pequenos que têm essa capacidade. Já entregamos mais de 90 milhões de doses de vacinas para serem aplicadas no nosso Sistema Único de Saúde. No mês de maio, mais de 30 milhões de doses. No mês de junho, mais de 40 milhões de doses. E vamos avançar. E até o final do ano, teremos a nossa população imunizada. Tratando especificamente da questão das gestantes. Esse mês de maio nos trouxe a perda de uma gestante por um evento adverso da vacina. É algo que, para mim, marcou muito, sobretudo porque esse óbito aconteceu na véspera do Dia das Mães. E eu comuniquei à nossa primeira-dama, dona Michele Bolsonaro, que me disse: doutor Marcelo, cuide das mães do Brasil. Naturalmente que nos reunimos com o Comitê de Especialistas do Programa Nacional de Imunização para estudar aquele caso na sua profundidade e ter cuidado para não colocar em xeque o nosso Programa Nacional de Imunização e os imunizantes que dispunhamos no momento e o que hoje já dispomos. Fizemos ajustes, a Socorro Gross participou conosco, a Organização Mundial da Saúde também, e a opção naquele momento foi restringir a vacinação àquelas gestantes de maior risco e com 2 dos imunizantes do nosso Programa Nacional de Imunização, a vacina Coronavac e a vacina Pfizer. A vacina da AstraZeneca, uma excelente vacina, aqui reafirmo, de efetividade comprovada no contexto das gestantes. Há algumas peculiaridades que fez com que tirássemos daquele programa e adotássemos uma estratégia diferenciada em relação a essa imunização. Até porque a própria Organização Mundial de Saúde ainda não se manifestou definitivamente acerca da imunização em gestantes e nós adotamos uma política mais conservadora para que pudéssemos avançar no programa de imunização de gestantes no Brasil. É claro que sempre estamos e devemos estar atentos às evidências científicas que são construídas a cada dia. E do momento que tivermos informações mais sólidas, ampliaremos esse programa de imunização para todas as gestantes e, inclusive, aquelas que estão amamentando, porque a proteção da mãe, ela também seria destinada a quem recebe a amamentação, o neonato. Então, o nosso compromisso de permanecer nessa luta para combater a mortalidade materna é um compromisso perene. Essa Câmara Técnica de Especialistas será uma luz para o Ministério da Saúde, para nos orientar sempre no caminho da ciência. De uma coisa, os senhores podem ter certeza. Para mim, que meu pai nasceu numa pequena cidade no interior do estado da Paraíba, e minha avó foi assistida por uma parteira, nós hoje temos uma grande evolução. As nossas maternidades e os nossos profissionais de saúde e o nosso SUS, que leva dignidade e deve levar para todas as mães do Brasil. Então, nosso compromisso
nunca vamos desistir das mães brasileiras. Muito obrigado. Senhores, eu quero formalizar os agradecimentos, cumprimentar a nossa mesa de vocês. O meu muito obrigado. Por favor. Só quebrar o protocolo aqui para anunciar ao nosso querido professor Nelson Sais, que muito apropriadamente foi ratificado e nomeado pelo presidente Bolsonaro como o magnífico reitor dessa magnífica universidade, que estamos estudando e já de maneira avançada o equipamento do Hospital São Paulo com equipamento de hemodinâmica, de angiografia, para fazer angiografia, cateterismo e outros métodos muito importantes para a cardiologia, né, Celso? Só para puxar a brasa para o nosso assado. Obrigado.